Vamos estar falando agora sobre block, tá? Order block. Existem alguns tipos de block, né? O que é o block? O block ela é uma última vela contrária antes de todo o movimento impulsivo, ou seja, daquele movimento que quebrou a estrutura. Ou seja, ele é uma zona de decisão totalmente institucional, tá? E como que a gente observa isso? Um bloco para a galera que opera dia a dia e não sabe o nome. O que é um bloco? Um bloco é um engolfo. O engolfo é um bloco, beleza? Um engolfo é um bloco. Então vamos lá. Vamos pegar aqui. A gente tem uma vela em movimento baixista e aí vem esse movimento contrário e engloba todo esse movimento aqui e gera uma continuidade. Isso aqui é um bloco feito, né, em um ponto de fundo. Porém, para que ele possa ser um bloco válido, esse movimento ele tem que ser, tem que ser, tem que ser a última vela contrária antes de todo o movimento impulsivo que quebrou a estrutura. Então, ou seja, se aqui está a estrutura de liquidez, ele quebra, esse é um bloco válido. Se não, ele não é um bloco. Beleza? Tem que usar isso como critério, tá? Tem que olhar isso como um critério, tá? Para a gente poder validar que de fato teve entrada de dinheiro institucional. Um bloco em qualquer região não é bloco, não é válido, tá? Não é válido. É somente um movimento de indução, tá? Aqui no Price Map, ele já marca de maneira automática. Região verde, tá? Essa caixinha verde, ele marca o tempo gráfico, ele marca o volume agregado e o percentual relativo a esse volume. Então isso tudo é feito de maneira automática, tá? E como que a gente pode usar um bloco ao nosso favor, tá? Como que a gente pode usar? Em qualquer tempo gráfico, tá? Aqui está no tempo gráfico de 1 hora. Se eu colocar aqui nos 5 minutos, ele vai mostrar os blocos dos 5 minutos. Tudo de maneira automática, tá? Deixa eu carregar aí. Ó, bloco de 5 minutos. Tá aqui, ó. Ó, bloco em 5 minutos. Tá aqui, ó. De maneira automática. Tudo isso de maneira automática, tá? Tudo isso de maneira automática. 1 minuto. Ele vai mostrar os blocos aqui de 1 minuto. Tudo de maneira automática. Tudo relacionado ao tempo gráfico que foi feito. Tudo isso. Como que a gente usa? Como que a gente usa ele? Então vamos lá. Um bloco. Quando o mercado ele grifa um OB, a gente tem que prestar atenção que é uma região que teve um bloqueio da venda. Isso não significa que se aqui tem um bloco, esse bloco ele não possa ser perdido. Isso não significa isso. O mercado é soberano. Isso pode ocorrer. É a maior probabilidade? Não, é a menor probabilidade. A maior probabilidade é que ele respeite. Mas tem que ter alguns critérios para a gente validar esse bloco. Então, primeiro, ele tem que quebrar a estrutura anterior, né? Tem que quebrar a estrutura anterior. O que ele tem que fazer? Quebrar e quebrar com volume, deixando o quê? Gap de vela, que a gente falou ontem sobre gap de vela. Ah, não, não falamos ontem, vamos falar hoje. Tem que deixar gap de vela. Tem que ter demanda. Tem que ter o imbalance. Tem que ter essa demanda. Então, tudo isso vai validando o nosso bloco, para que a gente possa ter mais confiança nele. Então, vamos lá. Vamos trazer isso aqui para uns 5 minutos. Vamos trazer isso aqui para uns 5 minutos. Ó, olha esse bloco aqui. Essa vela comprou, ó, vela de venda, vela de compra, vela de venda, vem essa e engolfa. E depois ele quebra a estrutura. Quebrou a estrutura. Opa, tem um bloco aqui. Tem um bloco aqui. Tem um bloco. Esse bloco
É todo esse movimento que engolfou a última vela vendedora. Então, tudo isso daqui é um bloco. Tudo isso daqui é um bloco e a gente já está validando ele. Beleza? Mas vamos lá. Como que eu utilizo isso como um critério para uma entrada? A gente já sabe que essa região aqui, ela é uma região de suporte. Beleza? Suporte. Nós falamos ontem sobre liquidez, não é mesmo? Nós falamos ontem sobre liquidez. Se aqui, no tempo gráfico de 5 minutos, a gente tem um bloco nessa região, o que a gente tem que identificar? Um ponto de liquidez num tempo gráfico menor nessa região. Então, vamos lá. Vamos demarcar aqui. Vamos demarcar aqui um retângulo. Aqui a gente tem um retângulo nessa região. E agora eu vou colocar isso no 1 minuto. O que eu tenho aqui nesse 1 minuto, nessa região? Olha aí, ó. O que eu tenho nesse 1 minuto nessa região? Eu tenho liquidez. Eu tenho região de stop. Eu tenho um bloco de 1 minuto que eu não levo em consideração esse bloco. Isso é legal para quê? Para a gente entender que esse movimento todo vem fazer uma corretiva. Ele vem fazer uma corretiva. E aí, vamos lá. Como que a gente sabe que ele pode fazer uma corretiva aqui? Vocês lembram ontem quando eu comentei assim? O choque, o boss mais, ele vai te auxiliar para uma contagem de ondas de Elliott. Vocês lembram disso? Sim ou não? Vocês lembram? Vocês lembram, né? Do jeito que vocês lembram. A memória tá fresquinha. Para quem não conhece, o que é Elliott? Elliott, né? A regra básica de Elliott. 5 movimentos impulsivos e 3 movimentos corretivos, certo? Não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. O mercado ele trabalha repetidamente fazendo esses movimentos. Então vamos lá. Choque está aqui. A gente pode considerar uma onda 1. Esse boss está nesse topo. Qual é o fundo dele? É aqui. Então aqui é uma onda 3. Aqui uma onda 2. Esse movimento aqui, uma onda 4. E essa explosão, uma onda 5. Beleza? Show. Uma onda 5. Tá? Toda essa explosão em uma onda 5. Ué, Batata. A onda 5 foi maior que a onda 3? Sim, não tem problema. A regra diz que a onda 3 nunca é a menor de todas. E, de fato, ela não foi. Aqui, ó. Isso a gente está falando num tempo gráfico muito pequeno. Só para vocês terem ideia como é que o mercado se movimenta. Como que o mercado se movimenta. Só para você ter uma ideia. Então, essa corretiva ABC, a liquidez dela está lá embaixo. Não estou falando que amanhã esse mercado vai afundar. Não. O que a gente tem que ter ideia é o seguinte. Aqui tem um bloco. Não tem um bloco? Aqui está a liquidez. Certo? O que esse cenário vai trazer para a gente de relevância para o próximo pregão, para os próximos dias? O que você tem que fazer? Você já tem que demarcar aqui, ó. E eu vou falar para você o que vai acontecer quando esse preço chegar aqui. Quando esse preço chegar aqui, para você ver como que o mercado te manipula. Ele vai chegar aqui, ele vai respeitar. Ele vai respeitar. Ele vai respeitar. Ele vai acumular aqui para te induzir que isso aqui é um suporte. E aqui tem esse campinho de liquidez. Tem dinheiro. O que ele vai fazer aqui? Ele vai te induzir a colocar mais dinheiro aqui, ó. O que é colocar mais dinheiro aqui? Você comprar
e colocar sua venda aqui. Isso é colocar mais dinheiro. Porque entenda bem, o início desse movimento foi aqui. Aqui foi o start dele. Então aqui o preço tá barato para ele. Se tá barato para ele, ele quer comprar barato. Se ele quer comprar barato, tem que ter pessoas querendo vender barato. E quem vende barato? CPF. CPF ele compra caro e vende barato. CPF ele compra caro e vende barato. É assim que o mercado faz. Ah, Batata, isso é o índice? Não. Isso não é índice. Isso é o mercado. Qualquer mercado. Qualquer mercado. Qualquer mercado é assim. Beleza? Então, como que a gente usa um bloco? Que a ferramenta marca. Como que a gente usa um bloco que a ferramenta marca? Desse jeito. Avaliando dessa maneira. Ah, então quando o preço chegar aqui, eu tenho que comprar? Não. Também não é assim. Quando esse preço chegar aqui, nessa região de liquidez, ele vai gerar a piscina de liquidez aqui. Aqui sim é válido uma quebra de estrutura que nós falamos ontem. O que é uma quebra de estrutura? Ele captura essa liquidez, ele faz um pullback, que aí aqui ele vai induzir todo mundo a vender, e ele vem e faz isso aqui, ó. Quebra esse topinho aqui. E isso pode ser no 30 segundos, 1 minuto. Não precisa ser em 5 minutos, não. É 30 segundos, 1 minuto. Aí sim, FIBO mínima, máxima 50% é o reteste dele para ele ir embora. Isso é uma captura de liquidez. Você não tem que trabalhar apregoado numa compra aqui. Parem de trabalhar apregoado. Só se for entrada Baigon, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, né? A entrada repelente, beleza? Fora isso, não se opera apregoado. Não se opera apregoado. Apregoado você vira liquidez. Porque apregoado você está querendo adivinhar que aqui vai ser um fundo. Você não está esperando o mercado falar para você, ó, confirmamos, a probabilidade maior é de ser fundo. E a entrada sempre se dá nessa mitigação, que é esse fundo. Que é uma região que ele te induz a acreditar que é um fundo. Essa é a melhor oportunidade para você operar um bloco. Erros comuns que a grande maioria comete. Operar um order block isolado. O que é um order block isolado? Vamos lá. Vou voltar aqui para os 5 minutos. Deixa eu carregar esse bloquezinho. Esse bloco aqui, ele fez essa quebra de estrutura, não fez? Essa quebra. Quando ele fez essa quebra, ele já demarcou aqui bloco. Ele já demarcou aqui um AB. Beleza? Ou seja, a princípio, isso é um AB isolado. Por que ele é um AB isolado? Porque até aqui, daqui para trás, ainda não tinha esse boss. Então ele é um OB isolado. Quando tem esse boss, esse OB, ele já não é mais isolado, ele é um OB validado. Então entenda bem. No trade, nós só temos 2 oportunidades. Ou seja, 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder, não é isso? Ou vai dar gain ou vai dar loss. Não vou nem falar de 0 a 0. Vamos botar meio a meio. Ou é gain ou é loss. O que a gente tem que fazer? Se nós temos 50% de chance de loss, 50% de chance de gain, a gente tem que metrificar e aumentar aqui para 60, aqui para 70, aqui diminuir para 30. O que é isso? A gente tem que diminuir a probabilidade de tomar um stop. Então eu quero operar a favor de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Institucional.
O CPF é a liquidez. O institucional tem dinheiro. Então, esse BOS, ele faz o quê? De um OB, que eu tenho 50% de chance, esse BOS, eu já levo ele para 60%. Já estou em 60% aqui. Opa, minha probabilidade de ganho aqui já passou para 60%. Nesse OB aqui. E ele vai estar marcado ali para sempre, até quando o preço voltar ali. Até quando o preço voltar ali, esse OB vai estar marcado para sempre. Beleza? Vai estar marcado para sempre. Então, opa, deixa ele ali demarcado. Deixa ele ali alinhado com a gente. Deixa ele ali para a gente operar o mercado futuro. Ele vai nos dar informação para quando o preço chegar aqui, eu não fazer merda. Eu não querer vender ali achando que ele vai perder. Beleza? Entendidos?